Eu não entendo, Beatriz, você está chorando? O que está errado? Carlos, que subiu as escadas para o quinto andar, olhou intrigado para a garota que estava sentada nas escadas entre o terceiro e o quarto andar. O apartamento de Beatriz era no quarto andar, mas ela obviamente não iria para lá. Carlos conhecia a moça desde que eram crianças. Eles tinham 5 anos de diferença e ele sempre a tratou como uma garotinha até ficarem mais velhos. Ele sabia que Beatriz ia se casar. Todos estavam fofocando sobre isso, mas o comportamento de sua vizinha o surpreendeu. Uma linda sacola de papel, que seria usada no casamento, estava caída no chão ao lado da garota, com um véu em flores artificiais brancas saindo dela. Beatriz olhou para o homem com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse olá com um sorriso triste. Olá, Carlos, como vai você? Disse a mulher. Eu estou bem, mas por que você está chorando? Carlos perguntou cautelosamente. O que há de errado? Algo que eu possa fazer para ajudar? Beatriz respondeu baixinho. Meu noivo me deixou e estamos a apenas 2 semanas do meu casamento. Carlos sentou-se ao lado de Beatriz e colocou o braço em volta dos ombros dela. Não chore. Você é uma garota inteligente e bonita, uma beleza que ninguém consegue tirar os olhos. Ele vai se arrepender muito do que fez, disse o gentil rapaz. Eu duvido. Ele nem vai se lembrar de mim e eu, como vou ficar na frente dos meus pais. Tenho 28 anos e ainda não sou casada. Eles vão rir de mim. Eu nem quero viver por causa disso, a garota disse. Carlos olhou para ela de forma estranha. Olha, talvez este não seja o momento certo para dizer isso, considerando quão chateada você está se sentindo, mas, se você vir, eu tenho a mesma história que você, disse o rapaz. Isso aconteceu com você? Você também foi dispensado 2 semanas antes do seu casamento? Ela olhou para Carlos com surpresa. Não, Carlos começou a explicar com certo aborrecimento. Estou na casa dos 30 anos, meus pais e conhecidos estão cansados de perguntar quando vou trazer uma noiva para dentro de casa. Se você e eu estivermos na mesma situação, talvez a solução seja a mesma. Quero dizer, talvez devêssemos nos casar. Então, se formalizarmos o casamento pela aparência, todos pensarão que um solteirão e uma noiva abandonada encontraram a felicidade. Eu não entendo. Beatriz olhou para ele ainda mais surpresa. Então você está sugerindo que enganemos todo mundo? Bem, não vamos ser tão categóricos sobre isso, Carlos sorriu. É que assim resolveremos uma questão importante. Nós dois não vamos ficar sozinhos e tanto a minha família quanto a sua ficarão aliviadas em saber que somos ambos casados. Então, vamos nos casar. Prometo não exigir deveres ou direitos conjugais. Carlos se conteve bem a tempo de dizer que nunca planejou começar uma família. Beatriz era uma garota modesta e criteriosa, tanto que ele podia julgar pelo comportamento dela. Ela não se metia em escândalos, ninguém a acusava de comportamento indecente, embora as avós na porta da frente estivessem sempre de olho no que estava acontecendo. Beatriz olhou para ele com uma expressão de desconfiança e o homem percebeu que precisava lhe dar tempo para pensar. Olha, se nos casássemos, haveria muitas vantagens. Em primeiro lugar, o casamento já está pago. Em segundo lugar, nos conhecemos bem desde a infância. Terceiro, cada um de nós seria livre para fazer o que fazia antes de nos casarmos. O principal é manter tudo em segredo de todos. Seríamos um casal comum e seríamos deixados sozinhos, ele tentou fazê-la rir. Beatriz começou a discutir sobre o quão errado seria para ela mesma mentir para sua própria família, mas Carlos conseguiu fazê-la mudar de ideia. Sob a pressão de seus argumentos, a garota se rendeu e olhou para o véu com uma risada. Finja que você não viu meu vestido e véu de casamento, ou dá azar, como dizem. Prepare-se, vou me casar em 1 semana, Beatriz riu. Venha, venha, noivo. Só não volte atrás em sua palavra depois. 1 semana depois, eles estavam noivos, prontos para casar. Seus pais ficaram chocados com o fato de seus filhos nem se atreverem a insinuar seu relacionamento. Porém, o casamento aconteceu no mesmo mês, em um luxuoso restaurante. A noiva e os convidados se divertiram muito e agiram como se sempre tivessem sonhado com esse casamento. Seus pais sempre olhavam surpresos. A mãe de Beatriz não gostava dos pais de Carlos, mas teve autocontrole para não demonstrar seus sentimentos. 3 dias após o casamento, o jovem casal deixou de lado uma romântica viagem de lua de mel. Era difícil para Carlos decidir dar um passo como o casamento depois de romances mal-sucedidos, quando namoradas anteriores o deixaram e foram para pretendentes mais ricos. Ele não levava uma vida solitária, mas não podia imaginar que algum dia se casaria. Ele também,
quando estava na mesma situação que Beatriz, estava prestes a propor casamento à sua amada, mas ela o cortou e propôs a separação. Depois de um tempo, Carlos descobriu que ela havia se casado com algum bancário. Desde então, ele não teve um relacionamento sério com nenhuma mulher por anos, mas agora Beatriz estava ao lado dele, agindo como uma verdadeira esposa. A única diferença era que Carlos dormia no sofá do quarto ao lado, enquanto Beatriz descansava na enorme cama de casal. O homem às vezes queria invadir o quarto dela no meio da noite e exigir o cumprimento de deveres conjugais, só para ver como Beatriz reagiria, mas ela olhava para ele de tal forma que todo o desejo desaparecia imediatamente. Muitas pessoas olhavam para o casal com interesse e curiosidade, elogiando o belo casal. Beatriz era extraordinariamente linda e simpática. Quando ria, era contagiante. Carlos, para fazê-la rir, começou a dizer todo tipo de bobagem, mas ele tentou observar os limites da decência para que suas piadas não fossem muito provocativas. Carlos começou a se surpreender e ficou emocionado com a presença de Beatriz, a maneira como ela sorria, a maneira como seus olhos brilhavam com o que ele contava quando havia algo interessante, a maneira como ela pulava alegremente na água e nadava alegremente ao lado dele e pedia que ele assegurasse que ela não se afogasse. Quando Carlos teve uma queda infeliz e machucou levemente os músculos das costas, a própria mulher se ofereceu para fazer uma massagem nele. Ela fez isso de acordo com todas as regras. Primeiro, ela aqueceu todos os músculos, em seguida, aplicou óleo e trabalhou todos os músculos com muita habilidade. Enquanto ela estava ocupada massageando, Carlos viu seu reflexo no espelho. O rosto de Beatriz estava muito concentrado, ela franzia a testa docemente quando tinha que fazer um esforço. Havia algo especial e familiar nela que não podia ser explicado em palavras. O pensamento passou pela mente do homem de que ele havia dado sua palavra em vão de não agir como um marido. Ela agiu com muita calma e simpatia, mas Carlos às vezes desejava poder perguntar diretamente a ela se ela gostou disso. Ele queria ter a chance de obter um sinal dela de que algo mais do que um mero casamento fictício era possível entre eles. Um dia, Carlos, quando Beatriz não queria descer ao bar, foi lá sozinho. Ele imediatamente notou uma mulher esbelta, com formas muito femininas, sentada entediada perto do bar. O homem sentou-se descuidadamente ao lado dela e acenou com a cabeça para o barman. "Boa tarde, uma cerveja gelada, por favor." "Nossa!" A voz da estranha foi ouvida. Carlos virou-se para ela. A mulher estava tomando seu coquetel e sorrindo enigmaticamente. Eles começaram a conversar e um plano amadureceu na mente do homem. Carlos começou a aparecer com frequência na companhia de sua nova conhecida, Laura, que viera passar as férias ali perto. Laura, por causa de sua aparência extravagante, quase o tempo todo havia homens ao seu redor e Carlos não era exceção e não se envergonhava da presença de Beatriz. Ele flertou com a garota, permitindo-se algumas brincadeiras e gestos arriscados, por exemplo, ele poderia beijar uma mulher com um beijo na bochecha. Beatriz continuou a se comportar como se nada tivesse acontecido e Carlos pensou com decepção que não havia conseguido abalar os sentimentos de sua esposa. Um dia, quando entrou na sala, ele encontrou Beatriz fazendo a mala. A garota estava dobrando suas coisas com um olhar determinado, cerrando sua mandíbula. Quando Carlos apareceu na porta e olhou para ela surpreso, ele fez uma pergunta: "O que está acontecendo aqui?" Amanda, sem olhar na direção dele, respondeu: "Sabe, você e eu temos um casamento falso de qualquer maneira, portanto, não vamos prolongar isso por 6 meses para continuar enganando o resto de nós. Voltarei e pedirei o divórcio, citando o adultério de meu marido como motivo. Normalmente, as pessoas olham para isso com simpatia e se divorciam rapidamente." Carlos começou a cair em si. "Amanda, mas não funciona assim. Você e eu estamos em nossa lua de mel. Aqui estamos indo bem, então você começa a falar sobre o divórcio. Estamos casados há apenas 2 semanas. Ele me ligou", Amanda confessou, afundando na cama e segurando o telefone. "Ele se desculpou comigo, disse que sentia muito e não poderia viver sem mim, então decidi dar uma segunda chance a nós dois. Veja, ainda somos estranhos um para o outro. Nós nos casamos apenas para tirar nossos pais de nossas costas e você terá uma desculpa para deixar sua antiga vida sob o disfarce de um primeiro casamento fracassado. Todo mundo está feliz", disse a mulher. "Amanda, ele já te traiu uma vez", Carlos disse, despercebido, levantando a voz. Sua esposa sorriu de volta, mas falando grosso: "Ele não foi o único que me traiu." Carlos, que estava prestes a dizer que o caso com Laura era apenas uma desculpa para ciúmes, ficou sem fôlego quando Amanda disse: "Desculpe, mas já tomei uma decisão,
comprei uma passagem de volta e vou para casa. Você pode passar o tempo que quiser aqui e com quem quiser. Amanda, ele já te machucou. Carlos falou entusiasmado. Você não pode voltar para alguém que fez isso com você e você não me machucou. Foi a mente, Amanda perguntou, e saiu da sala da melhor maneira possível. Carlos percebeu que estava com o coração machucado. Ele percebeu que queria tomar uma bebida adequada e conversar sobre isso. Carlos desceu rapidamente ao bar e pediu um conhaque. Em seguida, Laura apareceu como de costume, ela olhou para ele com uma expressão zombeteira no rosto. Por que você não veio à praia? A mulher perguntou. O que eu deveria fazer? Carlos respondeu com raiva, tomando um gole de sua bebida. Os olhos de Laura se estreitaram e ela encarou Carlos com um olhar sério e longo. Qual é o problema? Você brigou com sua esposa? Sim, ela me trocou pelo ex dela. Carlos falou e agarrou sua cabeça. Eu queria que ela ficasse com um pouco de ciúmes para mostrar alguns sentimentos por mim, mas parece que fiz a coisa errada. Laura balançou a cabeça, apesar de sua convicção pessoal de que o casamento não era para ele. Carlos acabou por ser um verdadeiro homem de uma mulher só e essa descoberta foi um choque para ele mesmo. Você queria deixar sua esposa com ciúmes e transformar um casamento falso em real? Laura perguntou. Suponha que sim. Que idiota você é, Carlos. Não há palavras para isso, Laura murmurou. Corra atrás dela antes que seja tarde demais, caia aos pés dela, mas diga a ela como você se sente. Morra, mas faça sua esposa ouvi-lo. Carlos estremeceu com essas palavras e saiu correndo do bar, gritando para a garota, Laura, você é um milagre. Obrigado. Ele impacientemente cutucou o motorista de táxi que já estava dirigindo em alta velocidade. Vamos, amigo, você pode se apressar? Tenho de ir para o aeroporto imediatamente. Estou tentando, senhor, respondeu o motorista, manobrando mortalmente no trânsito. Quando Carlos chegou ao aeroporto, pagou ao taxista e correu para a área de cheque. A assistência não quis deixá-lo entrar sem bilhete e documentos, mas depois de ouvir seu pedido, eles o deixaram ir para a área de embarque. Porém, não havia ninguém lá. No quadro, estava a mensagem de que o voo dela estava a caminho. Amanda voa para longe e ele chegou tarde demais. Quando ele voltou para o hotel, Laura soube pelo seu olhar sombrio que ele não tinha conseguido. Carlos não explicou nada a ninguém e pediu a conta do hotel. A equipe aceitou silenciosamente o pagamento, mas depois que ele saiu, Carlos desabou a chorar. Os pais de Carlos ficaram indignados quando seu filho apareceu na porta de seu apartamento com um olhar sombrio. Ele entrou em seu quarto. A mãe estava prestes a perguntar onde estava a sua nora quando seu pai silenciosamente a cutucou no lado e pressionou o dedo em seus lábios. O deixe em paz. A mulher seguiu o conselho e não disse nada ao filho. Carlos não foi a lugar nenhum o dia todo, aparecendo ocasionalmente na cozinha para se servir de uma xícara de café forte. Seus pais entenderam que isso era um sinal de que seu filho estava muito nervoso e queria manter sua capacidade de pensar com clareza. De repente, Carlos vestiu a jaqueta e saiu correndo para a rua. Ele se deparou com Amanda e um homem alto com quem ela caminhava de braço dado fora de casa. Sempre estarei de olho nele, pensou Carlos. Carlos virou-se para Amanda. Amanda, olá, eu sinto muito, vamos conversar sobre isso. Amanda empalideceu e recuou. O companheiro da moça indagou, olhando para o rival, e quem é esse? Perguntou o companheiro. Como eu posso te contar? Amanda respondeu tensa. Ele é meu marido fictício. Carlos olhou e respondeu rápido. Isso não é verdade, não sou fictício, tudo entre nós foi real, eu te amo e quero provar isso, apenas me dê uma segunda chance, por favor, disse Carlos. Olha, cara, você deve estar confuso sobre alguma coisa. Que tipo de marido você é para ela? Saia daqui antes que eu fique com raiva, o atual noivo de Amanda falou com fúria. Cale-se. Carlos respondeu-as primeiramente e ele se virou para Amanda novamente. Amanda, entende que ele já te traiu e te machucou, ele fez isso uma vez, se necessário, ele vai te trair novamente. Não cometa um erro, demos a chance de sermos felizes um com o outro, eu me importo muito com você. Sim, eu vi o quanto você se importa comigo, a garota respondeu friamente. Eu me importo com o que você sente por mim, além disso, quero ser seu marido de verdade para que tudo entre nós seja como em uma família normal. Vamos começar tudo de novo, vamos, meu amor. Amanda estremeceu ao ouvir essas palavras e por um segundo ela hesitou, mas depois de um momento ela se dominou e disse ao companheiro, vamos para casa, estou cansada desse espetáculo bobo, sem dar uma olhada em Carlos. Eles foram para a entrada e desapareceram atrás de portas fechadas. O homem permaneceu no pátio,
Sentindo-se um completo idiota, ele havia arruinado seu relacionamento com Amanda com as próprias mãos porque ele não percebeu imediatamente que ela era sua primeira e única. Carlos lentamente subiu para seu apartamento e se trancou em seu quarto. Se a Amanda decidisse optar pelo divórcio, ele não iria interferir, mas por algum motivo a mulher procrastinou. Quase um ano se passou, Carlos ainda estava em uma situação incerta, sem saber se era solteiro ou casado. Para esquecer seus problemas pessoais, o homem estava completamente absorvido em seu trabalho. Ele passava pelo apartamento de Amanda com o coração pesado, acelerando o passo para evitar esbarrar nela ou no noivo. Um dia, a mãe de Carlos veio fazer compras e olhou estranhamente para o filho. "Oi, mãe", o homem a cumprimentou apático, mastigando um sanduíche e bebendo chá frio. "Olá, filho, você está comendo comida fria como de costume", a mãe o repreendeu, tirando as compras das sacolas. Depois de um minuto de silêncio, ela continuou: "Sabe, eu vi Amanda outro dia." Ela notou o olhar de grande interesse no rosto de seu filho, mas ele fingiu que não se importava. Carlos bocejou para se tranquilizar. "Acho que tem algo errado com ela", sua mãe respondeu pensativa, sem olhar para ele, seus olhos estavam vermelhos, ela parecia cansada e triste. "Deus me livre de seu noivo machucá-la, você deveria ir até ela e ver o que há com ela." "Mas para quê?", seu filho respondeu surpreso. "Ela e eu não somos mais nada um para o outro, um erro da juventude, por assim dizer." "Seria um erro se você fosse embora assim e nem se explicasse para a mãe dela", sua mãe respondeu calmamente. "Ela estava parada na minha frente na fila do caixa, triste, olhos chorosos, cansados ou inquietos. Vá ver como ela está." Carlos resistiu por um tempo, mas para aparentar que não se importava, mas ele ouviu o conselho de sua mãe, reclamando que ainda tinha que ouvir seus valiosos conselhos. Ele chegou na porta do apartamento de Amanda, ela abriu imediatamente a porta quando viu o ex-marido, ela o encarou com surpresa. "Carlos? O que você está fazendo aqui?" A voz da mulher parecia chorosa, aparentemente ela estava chorando recentemente. "Eu estava passando e pensei em parar para ver como você estava. Faz muito tempo que você não sai, nunca mais a vi", disse Carlos excitante. Apesar das lágrimas e do humor deprimido dela, Amanda era muito bonita, seus lábios estavam ligeiramente inchados, parecia tão indefesa. "Posso entrar?" "Eu odiaria ficar na porta", o homem pediu. Claro, ao entrar, Carlos se viu no corredor que era tanto escuro, mas muito aconchegante e limpo. A garota deu um passo para trás e olhou para ele sem expressão. "Amanda, você andou chorando." Carlos de alguma forma achou doloroso olhar para as lágrimas dela, ele se aproximou dela e gentilmente tocou seu rosto com a mão. "Por que você está chorando? Alguém te machucou?", ele perguntou. "Lá vai você de novo." Amanda sorriu sombriamente. "Porque todos pensam que me ofendo tão facilmente", falou a mulher. "Desculpe, eu não quis dizer nada com isso." Carlos ficou envergonhado, ele não queria deixá-la apesar de ser mau humor. De repente Amanda amoleceu tanto que Carlos ficou sem palavras por um tempo. "Estou tão cansada, Carlos", ela sussurrou, "muito cansada de ficar sozinha, mas não quero ficar com quem me fez sofrer, você entende?" Ela falou. "Eu agi como um tolo", Carlos murmurou, pegando na mão de Amanda. "Nunca pensei que poderia me apaixonar por alguém assim, especialmente por uma garota que pensei a maior parte da minha vida ser apenas uma amiga. Acontece, não é?" Falou ele apaixonadamente. "Você me ama?" Os olhos de Amanda ficaram enormes. Carlos olhou ardente em seu rosto. "Eu te amo loucamente, eu não posso viver sem você, não passa um dia que eu não penso em você." Amanda olhou para ele como ninguém nunca tinha olhado para ela antes. Carlos sentiu que havia colocado o medo de ser feliz de lado e passou a acreditar na felicidade. Ele gentilmente tocou os lábios dela e congelou quando ela respondeu ao seu beijo. O homem cuidadosamente pegou Amanda em seus braços e carregou para o quarto em seus braços como a maior joia de todas. Sua cabeça era como uma névoa, seu coração batia furiosamente, cada palavra ou ação recíproca de Amanda despertava nele toda uma gama de sentimentos que o deixavam tonto. Carlos puxou a garota contra ele, tocou levemente o topo de sua cabeça com seus lábios, ele respirou o cheiro de seu cabelo perfumado e exuberante. "Ainda não consigo acreditar que estamos realmente casados", ele sussurrou. Amanda sorriu de volta sinceramente. "Também não acredito." Enquanto se deitavam na cama e se aconchegavam juntos, os amantes compartilhavam com entusiasmo seus pensamentos e sentimentos. "Sabe, quando te vi com a Laura, eu não quis viver", ela confessou, "especialmente quando você estava dançando com ela ou quando você estava passando creme nas costas dela na praia, eu queria estrangular vocês dois naquele momento." Carlos olhou para ela surpreso. "Sim, então pensei, por que não retribuo o favor a você?"
Achei que se você me visse com meu ex, você sei lá, começaria a brigar por mim. Tudo que você fez foi ficar parado quieto enquanto eu saía com ele naquele momento. Eu queria tanto cair e nunca mais ver você. Amanda murmurou, eu me senti da mesma forma. Carlos sussurrou, beijando Amanda no ombro exposto, eu queria fugir de você porque estava com medo. Achei que meus sentimentos eram muito fortes, mas depois do nosso casamento, quando saímos de viagem, tudo mudou, eu estava com medo de estar começando a me apaixonar por você e embora tivéssemos combinado que não haveria nada disso entre nós. Sinto muito, Carlos, eu fiz algo estúpido. O que você está falando? Você não pode fugir de si mesma, Amanda sorriu. Por mais que eu me convencesse de que estava fazendo tudo certo, que você me traiu primeiro, eu sentia que não conseguia ver mais ninguém ao meu redor e não precisava de mais ninguém. Carlos congelou porque cada palavra dela descrevia exatamente o que ele estava sentindo e pensando naquele momento. E meu ex, quando eu disse a ele que estava tudo acabado entre nós, ele apenas gritou um pouco para se amostrar e foi embora. Ele disse que não precisava de mim, assim, doente da cabeça. Sim, nossa história não é um caso típico. Carlos concordou. Então, o que devemos fazer? Amanda pensou. Carlos fingiu pensar sobre isso, então começou a estar em primeiro lugar. Você e eu vamos voltar a morar juntos, você quer morar comigo? Eu tenho meu próprio apartamento, recentemente terminei os reparos lá, se você quiser, podemos ficar lá. Em segundo lugar, precisamos nos conhecer melhor, agora não somos apenas colegas de quarto, somos marido e esposa. Amanda olhou para ele com olhos brilhantes e sorrindo, havia um relaxamento e uma sinceridade peculiares nela enquanto descansava a cabeça no peito de Carlos. Sim, Carlos, você e eu certamente não ficaremos entediados. Poderíamos fazer uma série de TV ou um livro de psiquiatria sobre como enlouquecer de ciúme e recuperar a sanidade. Acho que finalmente poderemos ter o nosso final feliz. Carlos sorria, os dois dormiram juntos felizes por finalmente poder ter o amor um do outro.